Creia em Deus, meu relato de milagre. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana, é claro, eu adoro. Acompanho o canal há um tempo e acho que já maratonei quase tudo. Se não, peraí. Acompanho o canal há um tempo e acho que já maratonei, se não todos, quase todos os vídeos. Eu amo os vídeos do Mateus e espero sempre pelos almanaques. Gostaria muito de ver o relato do meu milagre contado por você por 2 motivos. 1, porque eu sou muito sua fã. 2, porque eu espero de verdade inspirar com a minha história. Sem mais enrolação, vamos para o relato. Não haverá nomes. Eu me casei jovem e com o pai das minhas filhas eu vivi por 6 anos. Para ter uma ideia, quando me separei, eu tinha 22 anos. Então, aos 16, eu já estava casando. Sabe aquela burrice de querer ter liberdade? Jovem não pensa mesmo, né? A minha família aceitou numa boa, pois a minha mãe era meio maledite, sabe? Tava nem aí. E também porque o meu pretendente era uma pessoa de bem. Cara responsável, honesto, etc. Aos 18 anos eu tive a minha primeira filha e aos 20 mais uma mocinha, minhas razões de viver. Desde que o conheci, eu passei a frequentar uma igreja evangélica onde o meu esposo já era obreiro. Eu adorava o lugar, as pessoas, os pastores, tudo. Eu amava aquela sensação de acolhimento que eu nunca tinha experimentado. Quando nos casamos, eu comecei a fazer parte do grupo de levitas, os que cantam no altar, os que cantam na igreja. Aí que a minha alegria se completou. Mudei totalmente a minha vida. Parei de fumar, o que eu já fazia desde os 10 anos de idade. Misericórdia! Eu fico chocada. Bom, parei de fumar, o que eu já fazia desde os 10 anos de idade. Parei de beber. Comecei a usar roupas decentes, entre aspas, né? Comecei a usar roupas decentes e só ouvia louvores. E por aí vai. Isso tudo eu fiz por amar aquele meio e aquela vida. Eu achei que eu tinha ganhado na loteria. Que ilusão. Assim que eu ganhei a minha primeira filha, meu marido ficou estranho. Ele começou a ter crise de ciúmes de mim com tudo e com todos. Passou a me regular em tudo e quando eu percebi, eu estava vivendo em uma prisão. Ao ponto até dele levar a chave quando saía e eu poder sair apenas com ele. Nem no mercado eu podia ir sozinha. Começou também a vistoriar para quem e onde eu olhava dentro da igreja, tendo ciúmes até de amigos antigos e pessoas da família. Resumindo, a minha vida virou um inferno. Eu, boba demais, pois nunca tinha trabalhado na vida, achei que se eu o largasse, eu ia morrer de fome com as minhas filhas. E nem em sonho que eu voltaria para casa da minha mãe. Apareceram então feridas enormes na minha boca, aftas, sabe? Eram muitas, de eu não conseguir comer por dias. Comecei a emagrecer e a ficar triste e cansada por parecer não ter nenhum propósito além de cozinhar, limpar, cuidar de filhas o dia inteiro e no fim ir para a igreja. O que para mim já estava difícil desde que eu comecei a enxergar os podres de um monte de gente que na igreja era uma coisa e fora era outra. Sem dizer que quando eu chegava a pedir um conselho, a resposta era sempre a mesma. Você tem que orar, não deixe o seu casamento acabar. Ou, ele é o homem e ele sabe o que faz. A minha única alegria era poder acompanhar o crescimento das minhas filhas. Só, pois no casamento não tinha mais nenhuma alegria. Detalhe, Ana, por eu ser evangélica, eu só abaixava a cabeça e escutava todas as agressões que ele me desferia verbalmente, me acusando de olhar para o fulano ou de sorrir para o ciclano. Isso desgastou totalmente. Mas eu aguentava,
pois eu não queria ser a mulher que destrói o lar. Um dia, não aguentando mais as feridas na boca, que já estavam me causando problemas estomacais por eu não conseguir comer, eu pedi a ele que me levasse ao médico. Fomos. Chegando lá, o médico pediu que eu entrasse no consultório. Meu marido logo se levantou para ir junto. O médico disse que não, que eu era maior de idade, então eu entraria sozinha. Ele ficou puto da vida, mas não entrou. Dentro do consultório, o médico me examinou rapidamente e logo me perguntou sobre a minha vida. Eu achei esquisito, pois aquilo nada tinha a ver com as minhas feridas, mas o respondia. E ao ponto que ele foi me perguntando mais coisas, eu caí em um choro que nem eu entendi de onde vinha. Eu não conseguia parar de chorar. Foi aí que o médico me explicou que o meu quadro era de estresse e era grave, que eu deveria me medicar e que as feridas na boca eram um indício, mas o meu relato era confirmação da minha infelicidade. Pediu para que eu curasse as feridas da minha alma e me disse que eu não era feliz e que eu estava muito nova para passar por tudo aquilo. As palavras dele me ajudaram muito. No outro dia, eu me rebelei. Disse que eu não iria mais à igreja e que eu voltaria a usar roupas normais. Disse também que eu queria uma cópia da chave, porque eu não ficaria mais só dentro de casa. Daí em diante começou o inferno realmente, porque passamos a discutir o que antes não acontecia, pois eu me calava. Ok, amém, beleza, tá? Eu me calava. Perdi totalmente a vontade de manter aquele casamento. Aos poucos, voltei a viver como eu queria. Cortei o cabelo, que era enorme e me matava de calor. Ganhei um celular da minha irmã, coisa que ele tinha, mas não aceitava que eu tivesse. Voltei a ficar feliz com a minha vida, talvez por poder fazer as coisas como eu queria e não como me mandavam fazer. 2 anos de briga, mas eu ainda tinha medo de largar e ficar sem as minhas filhas. Um belo dia, faltou uma funcionária no restaurante onde a minha cunhada trabalhava. Ela me ligou e eu fui sob protestos do marido, que ficou cuidando das crianças. Ana, eu amei. Consegui desempenhar bem o trabalho, conheci gente diferente e no fim ganhei R$ 30. Deixei meu... Ele tá acordado. Deixei meu número para que me chamassem, caso necessitassem novamente de algum extra. Isso foi em um sábado. Na terça-feira de manhã me ligaram com uma vaga de trabalho no restaurante. Eu fiquei extasiada. Eles tinham gostado de mim. Eu conseguia trabalhar. Quando o marido foi em casa para o almoço, correu para pegar o meu celular e vasculhar, o que ele fazia o tempo inteiro. Logo perguntou de quem era o número diferente que tinha me ligado. E eu contei da proposta de trabalho. E sem mais nem menos ele soltou: o trabalho ou eu? Eu, achando que ele estava até zoando, disse que eu escolhi o trabalho. Ana, na mesma hora ele arrumou as coisas dele e vazou. Simples assim, colocou o que coube no carro e foi embora. Eu entrei em pânico total. Eu tentei ligar, ele não me atendeu. E no mesmo dia, à tarde, recebi a ligação do restaurante, me dispensando, pois eles descobriram, através da minha cunhada, que eu tinha largado o marido por causa do emprego, e eles não queriam ser responsáveis por esse desfecho. Eu fiquei sem chão. Tentei contato com o marido, mas fiquei sabendo pela mãe dele que ele ia me dar uma lição para eu aprender a valorizar o meu casamento. Na quinta-feira, 2 dias após o término, deixei as minhas filhas com uma amiga, coisa que eu nunca tinha feito, e saí para caçar emprego. Pensei que, como eu tinha conseguido fazer um trampo legal no restaurante, que eles poderiam não ser tão exigentes para contratar. Então, fui em todos os restaurantes que encontrei no centro da minha cidade.
Em todos eles eu pedia pelo amor de Deus para me contratarem porque eu tinha filhas para criar. Eu era tão inocente que nem sabia que eu precisava ter um currículo. Fui deixando meu número de celular por onde eu passava. No domingo, eu fui chamada em um desses restaurantes para fazer um extra. E deu tão certo que na quarta-feira da outra semana a minha carteira foi assinada. Comecei a correr atrás das outras coisas. Pedi para a locatária da casa me dar um prazo, peguei empréstimo com conhecidos para pagar água e luz e pronto, já estava me sentindo mais segura. Arrumei uma babá para as minhas filhas e fui trabalhar. Só tinha uma preocupação, que era: vou levar 30 dias para receber. E o que a gente vai comer até lá? As coisas que tinham em casa já estavam esgotando. Nesse intervalo, o pai das meninas ressurgiu e eu pedi ajuda para ele com alimentos. Ele me humilhou e disse que não ia ajudar com nada, porque eu quis largar ele, então ele não ia ajudar em nada. Tipo, nem pensou nas filhas. E que eu poderia morrer de fome, que no fim eu ia pedir de joelhos para ele voltar. Eu, tão idiota, nem sabia que podia levá-lo à justiça por isso. Mas eu achava que quando a raiva passasse, ele ia me ajudar com elas, com as crianças, as filhas dele. Os irmãos da igreja foram os primeiros a sumirem, porque mesmo fora da igreja, eles me cumprimentavam e conviviam, mas após a separação, tudo mudou. Até a cara eles viravam para mim, afinal eu era uma separada. Foram acabando os alimentos, eu fui começando a desanimar. No trabalho, quando sobrava alguma coisa, os patrões nos davam, mas eu tinha vergonha de levar para casa muita coisa por eu ser novata. Chorei muitas vezes de vontade de pedir para levar alguma coisa, mas a vergonha não deixava. Para minha mãe, eu não pediria jamais, pois não queria dever nada a ela. Era um tipo de maledite, ela falou a mãe. Uma amiga no trabalho acabou percebendo a minha situação e por várias vezes eu cheguei em casa e tinha carne, arroz ou alguma coisa que ela colocava na minha bolsa escondido. Mas eu pedi para ela parar, pois eu tinha medo de nós duas nos lascarmos na empresa e eu precisava daquele trabalho. O meu milagre se deu com 18 dias que eu estava trabalhando. Passei o dia inteirinho trabalhando com o coração apertado, pois eu sabia que lá em casa só tinha arroz. Nem óleo para fazer o arroz eu tinha. O último leite tinha ido para babá com as meninas. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. Tentava não me desesperar perto das meninas, porque elas se entristeciam comigo. Mas por dentro eu estava destruída. Logo seria a hora da janta e o que eu ia fazer? Minha cabeça estava um turbilhão. Quero deixar claro, Ana, que eu abandonei a religião evangélica, mas eu nunca deixei de amar a Deus. Eu me revoltei com as pessoas e o meio em que eu estava. Jamais me revoltei contra Deus. Mas eu não me sentia digna de pedir nada a Ele porque eu estava fora da igreja. Mas eu não me sentia digna de pedir nada porque eu estava fora da igreja, é isso. E nesse dia, por volta das 7 da noite, eu estava sentada em uma mesa que tinha na área de serviço de casa, olhando minhas duas filhas brincarem. Foi me dando um aperto no coração, uma aflição, e nessa hora eu resolvi falar com Deus. Abaixei minha cabeça, fechei os olhos e falei: Senhor, me ajuda. Eu não quero ver as minhas filhas com fome. No mesmo minuto, no mesmo minuto que eu falei isso, a campainha tocou. Olhei lá fora e vi um carro branco, mas eu não reconheci as pessoas na porta. Fui chegando mais perto e reconheci o pastor da igreja. Eu o atendi e ele me disse: Minha filha, saudade de você. Eu não ia à igreja há mais de 2 anos. E ele continuou dizendo:
Hoje estávamos orando a Deus para que Ele nos mostrasse para quem destinar as primícias. No primeiro domingo de cada mês, as pessoas levavam alimentos para doação. Os pastores juntavam tudo e destinavam a quem eles achavam precisar. E essas eram as primícias. E aí ele continuou dizendo: enquanto orávamos, só vimos você e as suas filhas. Deus mandou que trouxéssemos para você essas comidas, esses alimentos. Você aceita? Eu não acreditava. Eu abracei todo mundo, eu ajoelhei, eu comecei a chorar. Eu não acreditava mesmo que Deus havia me ouvido. Foram descendo coisas do carro, muitas coisas mesmo. Encheu a minha mesa e ainda ficou coisas no chão. O pastor disse que nunca tinha visto tantas doações em uma única primícia. Foi o dia mais feliz da minha vida, Ana. Nesse dia, eu entendi que Deus estava do meu lado e que Ele me ouvia. Agradeci tanto aqueles anjos que Deus me enviou. Continuei no meu trabalho, ganhei meu primeiro salário e me reergui. O marido fez de tudo para voltarmos quando ele percebeu que eu não ia atrás dele. Mas aí, eu que não queria mais. Eu tinha aprendido a viver sem ele e estava feliz demais, só eu e as minhas filhas. Eu fiquei solteira por mais 5 anos. Passei por outros perrengues, alguns até dignos de relatos sobrenaturais e de maledites. Estou casada novamente, há 7 anos, com um cara maravilhoso e que me ajuda muito com as minhas adolescentes. Eu sei que o relato ficou grande, Ana, mas eu precisava contar o meu milagre. Eu quero que todos que estão ouvindo saibam que não podemos perder Deus em nossas vidas. Independente de religião, que tenhamos Deus, porque Ele não nos desampara. Muito obrigada de coração por ler o meu relato, Ana. Seu trabalho é maravilhoso. Dê um abraço forte no Mateus e nos babies. Que Deus abençoe sempre vocês. Agora pra mim aqui. Tá. Cara, tá vendo? Olha só. E isso serve também para as pessoas, às vezes, abrirem os olhos. Que não é porque... Às vezes, é o que eu falo. Muitas pessoas se escondem atrás de religião. Ah, porque eu tô indo na igreja, eu sou santo. Não, filho. Ou porque, aquele rapaz, ele vai na igreja. Então ele vai ser ótimo pra mim. Não. Ou então, às vezes, essa coisa de que, a mulher tem que ficar em casa, o homem pode, mas a mulher não. Sabe, cuidado, porque você não é bem assim. Deus está por todos. Isso daí talvez tenha sido lá naquela época, entendeu? Lá no passado. Alguns lugares ainda é assim, mas é bom. Não é. Não é. Tá? Enfim, não vou entrar em questão de religião, mas esquece a religião. Agora pensa no prático, no dia a dia, né? No que é bom e no que não é, no que faz... Também não vamos extrapolar, né? Mas assim, você pode viver de boa, viver uma vida honrada, uma vida reta, sem estar também na igreja, entendeu? Mas não tô falando aqui que é pra sair da igreja, não. Porque foi o próprio pastor que foi instrumento do milagre de Deus aí na vida dela, entendeu? Então são pessoas que erram dentro da igreja. Não é que, não, então eu vou sair da igreja. Não, a igreja é ótimo. Como ela disse, a igreja pode ser ótima para muitas coisas, para muitas pessoas, mas tem que saber levar, entendeu? Não é garantia de santidade ou de coisa assim. Mas sim, é muito boa para muitas pessoas, a gente sabe disso. Mas, como eu digo, dentro de tudo tem lá as pessoas que não é lá muito certo, né? Enfim, espero que tenham gostado do relato, que sirva de inspiração, sim, para mulheres que às vezes acreditam que que não vão conseguir sozinhas,
Consegue sim, tá? Se tem um relacionamento abusivo, não fique dentro dele. Você consegue sozinha. Consegue sim, tá? Então tenha coragem para se desvencilhar de algo que não tá fazendo bem para você. Certo? Como ela fez aqui. E aquele médico também foi um instrumento de Deus na vida dela, né? Fala a verdade. Aquele médico ali, ó, ele viu muito através dela. Ele deve ter um. Ele teve um. Ou ele tem um zóio muito bom, muito treinado nessa área, ou ele teve um soprinho divino ali pra dar aquela mensagem pra ela. Não é? Pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui.